Seja muito bem-vindo. Hoje, prepare-se, porque o tema que a gente vai discutir aqui incomoda muita gente. Vai dar o que falar. Dízimo. Você já se perguntou se ele é realmente uma obrigação para quem vive na nova aliança? Será que quem não dá dízimo está roubando a Deus? Ou será que tem muita gente por aí sendo manipulada, usando textos fora de contexto para arrancar dinheiro dos fiéis? Esse papo, eu convidei uma amiga muito querida, estudiosa da palavra, que sempre traz reflexões poderosas. Bem-vinda, Renata. André, você foi direto no ponto. Essa é uma daquelas perguntas que muitos evitam, mas que todo cristão deveria ter coragem de fazer. Afinal, estamos falando de fé e de dinheiro. E quando esses dois se encontram, a conversa esquenta, né? E olha, eu te garanto uma coisa. Tem muita gente vivendo com medo, se sentindo culpada, sem nem entender se o dízimo hoje é mesmo uma obrigação, ou se virou um sistema criado por homens, usando a Bíblia como desculpa. É isso que a gente vai descobrir hoje. E você que está aí do outro lado, segura! Porque esse debate vai ser direto, sem rodeios e com muita verdade bíblica. Aqui não tem espaço para achismo, não. Aqui é Bíblia na mesa. Renata, antes da gente entrar de vez na questão, explica pra gente, de onde surgiu essa prática do dízimo? Porque, olha, tem gente que acha que foi Jesus quem instituiu, mas será que é isso mesmo? André, é aí que começa a confusão de muita gente. O dízimo não nasceu na igreja, muito menos na Nova Aliança. Ele surgiu lá atrás, muito antes da lei de Moisés. A primeira vez que aparece é com Abraão, quando ele entrega o dízimo para Melquisedeque, rei de Salém. Mas calma, Abraão deu o dízimo uma única vez, de um despojo de guerra. Não era salário, nem renda mensal, nem uma obrigação contínua. Foi uma oferta pontual, de gratidão. E sabe o que é curioso? Ninguém mandou ele fazer isso. Peraí, então quer dizer que esse papo de que o dízimo é lei eterna já começa meio furado? Porque se Abraão fez por vontade própria, sem mandamento, já derruba muito discurso que a gente escuta por aí, hein? E não para por aí, né? Depois vem Jacó, que faz um voto com Deus dizendo: se o Senhor me abençoar, eu te darei o dízimo. Ou seja, era condicionado, não era regra imposta, era uma decisão pessoal. Cadê a obrigação aí? Perfeito, André. E aí, só lá na lei de Moisés é que o dízimo vira de fato uma instituição obrigatória. Mas olha, sabe pra quê? Não era pra igreja. Era pra manter os levitas, que não tinham herança de terra, e também pra ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros. E tem mais. Não era só um dízimo. Existiam 3 tipos de dízimos. Um anual, um para festas e um trienal para assistência social. Se a gente fosse seguir isso hoje, André, o cristão teria que entregar quase 30% da renda, e não 10%. Então, se for para ser fiel mesmo à Bíblia, o dízimo de hoje tá muito baratinho, hein? E o pessoal ainda acha pesado dar 10%? Tá, mas agora vamos pro que interessa. Se tudo isso fazia sentido na antiga aliança, e depois que Jesus veio, mudou ou não mudou? O dízimo continuou obrigatório para quem vive na graça. Bora para esse papo, Renata? André, e é aqui que a coisa começa a pegar fogo. Porque quando a gente entra no Novo Testamento, adivinha? Não existe um único versículo, nenhum, que ordene o cristão a entregar o dízimo como obrigação. Jesus menciona o dízimo sim, mas sempre quando tá falando pros fariseus, que viviam debaixo da lei. Ele nunca, absolutamente nunca, manda os seus discípulos e ou a igreja continuar essa prática como mandamento. Eita, então aquele papo de que quem não dá dízimo tá roubando a Deus, que usam lá de Malaquias, não se aplica para quem tá na nova aliança? Porque olha, esse texto já foi jogado na cara de muita gente por aí. Me responde uma coisa, Renata. Estão enganando o povo ou é falta de conhecimento bíblico? Porque, sinceramente, isso aí soa mais como pressão psicológica do que ensino cristão. Olha, André, eu prefiro acreditar que, em muitos casos, é falta de conhecimento. Mas, infelizmente, também existe, sim, muita manipulação. O que o Novo Testamento ensina é contribuição, generosidade, oferta voluntária. Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios: cada um contribua segundo propôs no coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso não é dízimo, André. Isso é oferta, é decisão pessoal, baseada no amor e não no medo. E é exatamente aí que vem a treta, né? Porque se tirar o dízimo como obrigação, será que muitas igrejas sobreviveriam? Será que estão mantendo o povo no cabresto, usando versículos fora de contexto para garantir caixa cheio? E eu pergunto para você que está assistindo, você dá o dízimo por fé, por amor ou por medo? Porque hoje a gente vai abrir essa caixa preta de vez. André, essa é uma das partes mais bonitas e libertadoras do Novo Testamento. Deus não quer que você contribua porque te obrigaram, mas sim porque o seu coração transborda gratidão, amor e compromisso com o reino. No modelo da igreja primitiva, sabe como funcionava? As pessoas vendiam o que tinham, ajudavam quem precisava, compartilhavam tudo.
não tinha essa de tabelar a generosidade. Era algo muito mais profundo, muito mais espiritual. Ou seja, a lógica mudou. Sai a obrigação, entra a consciência. Deixa de ser um percentual fixo e vira uma entrega proporcional ao que cada um pode ou quer, segundo ao seu coração. Agora, vamos falar a real, Renata. Se as igrejas ensinassem isso com clareza, sem o peso do dízimo obrigatório, será que o povo ia contribuir de verdade? Ou será que iam cruzar os braços e dizer: ah, então não preciso dar mais nada? André, sabe qual é o problema? Tem muita gente que só dá quando é coagida. E aí eu te pergunto, isso é generosidade? Isso é amor? Claro que não. É medo, é peso na consciência. E Deus não quer isso. O cristão maduro entende que tudo o que ele tem não é dele, é de Deus. E que contribuir não é sobre pagar uma conta, é sobre participar do avanço do reino. É investir na obra, nos missionários, nos projetos sociais, no cuidado com pessoas. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na nova aliança, a pergunta não é mais quanto eu sou obrigado a dar, mas sim, quanto de amor e gratidão existe no meu coração para eu abençoar o próximo e sustentar a obra de Deus. E aí, meu amigo, minha amiga, olha para sua vida, olha para o seu coração, você dá para cumprir tabela, para não se sentir culpado. Ou você entende que contribuir é um privilégio e um ato de amor? Renata, depois desse papo aqui, sinceramente, eu acho que muita gente vai olhar para o dízimo de uma forma muito diferente. Porque, olha, é libertador entender que Deus não quer nosso dinheiro, Ele quer nosso coração. E para você que está assistindo, a verdade é dura, mas precisa ser dita. Deus não te chamou para viver preso em barganha, medo ou chantagem emocional. A verdadeira fé não se mede em porcentagem, se mede em amor, em generosidade e em compromisso real. Perfeito, André. E eu quero deixar aqui um alerta bem claro. Se você contribui só para não ser amaldiçoado, você não entendeu o evangelho. Deus não é agiota espiritual. A nova aliança é sobre graça, liberdade, amor e responsabilidade. Quer saber o que Deus espera de você? Que você olhe para o necessitado, que ajude sua comunidade, que invista no reino, mas por amor. E mais, se você não consegue dar com alegria, nem dê. Porque Deus não precisa do seu dinheiro, mas te convida a participar do que Ele está fazendo no mundo. Agora me responde aí nos comentários. Depois de tudo isso, dízimo é obrigação ou não na nova aliança? A gente quer saber a sua opinião. O debate está aberto. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não foge dos debates polêmicos. A gente enfrenta, doa a quem doer. Com Bíblia, com texto e, acima de tudo, verdade. Verdade, André. E lembra, a fé não é sobre obrigação, é sobre transformação. Até o próximo debate, que promete ser ainda mais polêmico. Até lá, e que a verdade da palavra te liberte. Valeu, galera.